Oi gurias, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos que eu costumo fazer e falar aqui com vocês. Hoje eu decidi contar um pouquinho a minha história, de como eu comecei, como eu descobri que eu queria fazer moda. E eu tive vontade de fazer esse vídeo porque a editora Ontopsicológica me mandou uns livros e dentro deles estava este aqui, que é Os Jovens e a Realidade Cotidiana. E eu tenho um carinho muito grande com esse livro, porque eu citei várias partes dele no meu TCC. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, a editora Ontopsicológica é uma editora que fica localizada no Recanto Maestro e é o mesmo lugar que eu cursei administração. Eu fiz faculdade na ANF, que é Antônio Meneghetti Faculdade. Enfim, então me deu uma vontade de contar um pouquinho pra vocês e contar um pouquinho a minha história. Então, quando a gente é jovem, a gente tem uma insegurança muito grande na hora de tomar uma decisão quando é sobre faculdade. Porque é uma decisão muito difícil, porque a gente coloca na nossa cabeça que vai ser para toda a vida. Então é um peso muito grande. E vem toda uma pressão interna da gente acertar o que a gente vai escolher, né, para cursar de faculdade. Vem toda uma pressão das nossas amigas que de repente já escolheram e já sabem e a gente não ainda, ou dos nossos pais. Enfim, geralmente os jovens se sentem pressionados nessa época. Mas eu acho que foi exatamente aí que eu descobri o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu sou uma mulher que eu sempre gosto de ter um cuidado muito grande com as minhas decisões, quando são decisões, assim, muito importantes, né, que a gente vai ocupar a maior parte da nossa vida. Então, eu sempre me pressiono muito, eu tenho um jeito assim, não sei se é bom, se é ruim, mas enfim, eu sou um pouco assim, eu gosto de pensar muito, de analisar todas as situações e escolher então o que eu ia cursar. Me deu várias noites perdidas de sono, pensando então qual que ia ser a minha decisão. E também tinha um pouco assim de questão de pressão familiar, porque eu escutava muito a minha mãe dizendo assim, tem que escolher algo que te dê uma segurança financeira. E isso é uma coisa que qualquer curso que eu pensava em fazer não me dava aquela estabilidade. Se eu escolhesse, por exemplo, tal coisa, né, que agora no decorrer do vídeo vocês vão ver, eu iria ter que me destacar muito no mercado para eu conseguir ter uma estabilidade financeira. Então isso me dava ainda mais uma dor de cabeça. Mas então foi nesse momento que eu pensei assim, o que eu decidi, eu tenho que fazer alguma coisa para provar para mim mesma que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E quando eu era criança, eu queria fazer artes cênicas, eu queria ser atriz. Mas, né, não deu muito certo, não levei adiante, e aí depois de pensar muitas noites, eu decidi que eu queria fazer moda. Eu sempre quis fazer algo relacionado à minha imagem. Eu acho que é isso. Quando eu queria fazer artes cênicas, era a minha pessoa, né? Que ia estar ali exposta. E aí depois, querendo ou não, a moda tem um pouco disso também. E aí, então, chegou a hora de provar pra mim mesma que a moda seria uma coisa que eu iria querer fazer pro resto da minha vida. E aí foi nesse dia que eu liguei pra uma costureira. Eu lembro que eu liguei pra uma costureira que me indicaram. E aí eu fui fazer algumas aulas com ela de costura. Mas costurei várias coisas. Mas aí depois eu lembrei de uma vizinha minha que ela era costureira e ela era muito boa. Até hoje eu me lembro dela. E eu liguei pra ela e falei, Fátima, tu não quer me ajudar, me ensinar, me dar aulas de costura, porque eu quero aprender a costurar. E daí eu me lembro que eu fui lá na casa dela, que ela tinha todo o espaço da costura, e eu costurava as minhas roupas, eu costurava todo tipo de roupa, desde a camisa, calça, shorts, enfim, tudo que vocês possam imaginar. E
Me dava uma realização tão grande em levar aquelas peças que eu tinha acabado de costurar pra minha casa e eu usava as roupas bem realizada mesmo, tá? E eu me lembro que as pessoas vinham me perguntar: ai, que linda tua roupa! Aonde foi que tu comprou? E aí eu falava que tinha sido eu mesma que tinha feito. E aí as pessoas elogiavam tudo e isso dava um sentimento tão grande de realização em mim que foi aí que eu vi que não, é isso que eu quero fazer. E aí passou alguns dias, assim, eu não me lembro muito bem quando foi, mas teve um dia que a minha mãe sentou comigo e ela me deu um dos conselhos que mais importantes da minha vida, mais importantes daquele momento e da minha vida toda, que ela me explicou que a gente, independente do que a gente faça, a gente tem que administrar. E o que eu estava escolhendo, querendo ou não, de uma forma ou de outra, eu teria que administrar. Tanto os números, quanto as leis, quanto as pessoas. E aí foi aí que ela me deu um conselho de cursar administração. E a gente tomou a decisão, então, de eu cursar administração na ANF, que é a Faculdade Antônio Meneghetti, localizada lá no Recanto Maestro, que é um lugar lindo e incrível que vocês precisam conhecer. Mas eu não tô aqui para falar da administração em si, mas foi um curso que me ajudou a me descobrir muito, que me ajudou a amadurecer muito, tanto como pessoa quanto profissional. Porém, dentro da ANF, existe uma ciência, que é a ciência ontopsicológica, que é a ciência que o professor Meneghetti descobriu, desenvolveu, e a ciência ontopsicológica nada mais é que uma ciência para te descobrir como pessoa. Ela ajuda a tu se encontrar, tu se descobrir, ela te ajuda a tu ver o melhor potencial que existe dentro de ti, tanto social, quanto econômico, quanto pessoal, quanto profissional. Enfim, é uma ciência muito linda e que eu acho que fez muita diferença e me ajudou a amadurecer muito ao longo desses anos que eu cursei administração. Mas a ontopsicologia, então, ela é muito ampla, a gente pode ficar falando dela por várias horas. Mas hoje eu queria falar para vocês, então, que eu me fiz várias perguntas, o que eu quero ser, o que eu estou fazendo aqui, o que a vida, né, quer de mim, o que eu tenho para dar para a vida. E dentro desse livro, logo no primeiro capítulo, ele fala sobre as autonomias. E então o professor, ele fala sobre 4 autonomias que ele diz que o jovem tem que entender, tem que saber para conseguir buscar essa realização ainda maior e entender mais sobre essas realizações. Então são 4 autonomias, aí a autonomia psicológica. Eu até sublinhei aqui algumas partes que eu gostaria de ler para vocês. Então ele fala que a ontopsicologia é uma técnica simples de saber se o indivíduo é a si mesmo ou não. Então a ontopsicologia, ela gosta de te encontrar e de ver se tu tá fazendo alguma coisa, se tu tá tomando alguma ação que é tua, ou se é da sociedade, de algum indivíduo que tu esteja convivendo, amigos, namorados, namoradas, enfim. Então, essa parte aqui eu quis falar sobre, então, a autonomia psicológica. A segunda autonomia é a autonomia legal. Então, ele fala que é importante prestar atenção na burocracia do Estado, que a gente jamais deve ser superficial às leis. E isso a minha mãe sempre me falava. Camila, tu tem que entender um pouco do que tá acontecendo em questão de leis, o que pode, o que não pode, até também quando a gente vai contratar um funcionário, enfim, tá? Então é autonomia legal e autonomia psicológica. A terceira é a autonomia econômica. Então, a gente sempre, lá na ANF, desde quando eu entrei na faculdade, os professores, eles sempre falavam, tu tem que ter a tua autonomia, tu tem que conseguir comprar as coisas graças a ti, tu tem que conseguir se sustentar. E isso é um aprendizado muito grande, uma evolução muito grande, que muitos de nós, até quando eu entrei na faculdade, eu não entendia muito bem. Eu achava que não era assim, que eu tinha que estudar primeiro
Enfim, é um tema muito complexo, mas são dicas que eu queria deixar e também quem quiser, né, comprar o livro, depois eu vou deixar as informações no inbox para vocês terem esse contato mais profundo ainda. E aí a quarta autonomia é a autonomia social. E ela é muito importante porque a gente precisa da sociedade para se realizar. É um comportamento que te dá a liberdade pra gente viver aonde a gente vive. Logo depois da autonomia social tem o core business, que seria o coração do negócio, o coração de ti mesma, no caso eu que sou o meu negócio. E é saber fazer aquilo que a gente faz e gosta melhor. É descobrir então a nossa própria vocação. Quando eu era criança, vou dar esse exemplo porque eu achei genial, tá? Eu acho que se identifica um pouco comigo e um pouco do que eu sou. Quando eu era criança, eu amava usar as roupas da minha mãe. Amava. Até numa coluna minha do Diário de Santa Maria, que era sobre os dias das mães, eu falei que as filhas geralmente gostam de usar as roupas da mãe. E por vários fatores elas usam, tanto pra se inspirar quanto pra, né, querer ser igual. Eu amava usar as roupas dela porque eu me sentia mais empoderada. Eu era criança e as roupas da minha mãe eram mais maduras e também eram mais fashion. E eu adorava usar salto e tudo mais, também pra ser igual ela, mas também porque eu sempre amei esse universo da moda. E eu acho muito legal a gente se inspirar, tanto nas nossas mães quanto em outras mulheres, mas eu também acho que é muito importante a gente descobrir a nossa essência, a nossa personalidade, a nossa força, a gente descobrir a mulher que existe dentro de nós mesmas. E ainda bem que eu me descobri, que eu entendi tudo e que agora eu consigo trabalhar nisso. Resumindo tudo, era mais ou menos isso que eu queria dizer. A ciência ontopsicológica, ela é simples, ao mesmo tempo ela é complexa, ela é genial e quando tu percebe essa simplicidade, tu consegue entender várias coisas com mais leveza e eu acho que é isso, é o que eu acredito que seja a nossa maior felicidade, que seja a felicidade da vida. Entender a complexidade e a simplicidade das coisas que vão fazer a gente evoluir, amadurecer, crescer e ser feliz. Então era isso, gurias. Tem várias coisas que eu quero contar pra vocês e eu não poderia deixar essa parte da minha vida de fora. Aqui a gente é tão próxima, tão amigas e essa parte foi tão importante pra mim na minha vida inteira. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu joinha, mais informações sobre a editora Ontopsicológica vai ter aqui na descrição do vídeo e comentem se vocês gostaram do vídeo, o que vocês querem saber mais sobre mim, que eu faço questão com um prazer enorme em vir aqui compartilhar com vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo.